pessoal, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar como ter relações mais saudáveis, né? E esse é um tema bem polêmico. Eu vou trazer aqui ensinamentos muito importantes para você revolucionar a forma como você se relaciona com as pessoas. Eu vou dar aqui alguns minutinhos para as pessoas poderem entrar, tá bom? 2, 3 minutinhos. Então, se você está vendo essa gravação, eu peço para você colocar um pouquinho para frente, porque eu preciso aguardar as pessoas que querem participar aqui ao vivo, tá bom? Bom dia, Ká, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra ter vocês aqui comigo. E hoje eu quero fazer essa live que com certeza vai ser muito transformadora. Eu tenho alguns ensinamentos muito importantes para compartilhar com vocês e eu peço que vocês compartilhem com as amigas de vocês que precisam melhorar nos relacionamentos, né? Então eu vou aqui também compartilhar com algumas seguidoras para que elas possam participar. Então eu peço que vocês façam o mesmo. Avisa aí a sua amiga que está precisando ter um relacionamento melhor para vir participar dessa live aqui, tá bom? Então, vamos aguardar alguns instantes e a gente já vai começar com o conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui. Então, escreve aqui para mim. Oi, Chay, seja bem-vinda. Escreve aqui para mim como é que anda a sua relação, se tá tudo bem, né? E dentro desse tema relacionamento, isso também inclui as suas amizades, também inclui a sua relação com você mesma. Oi, tia, seja bem-vinda. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, pessoal, eu vou hoje trazer um conhecimento muito transformador para que você possa realmente se relacionar com os outros de forma mais saudável, tá? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é que com essa revolução, né, que a gente viveu nos últimos anos, né, da mulher ir para o mercado de trabalho, da mulher cada dia mais estudar, buscar o lugar dela. Isso foi muito benéfico em muitos aspectos, né? Então nós temos que honrar aí as nossas ancestrais que lutaram tanto para que a gente pudesse ter a liberdade que a gente tem hoje. Porém, quando a gente foi em busca de tudo isso, muitas vezes a gente se desconectou um pouco do nosso feminino, né? Então, eu quero que vocês estejam com o coração muito aberto para o que a gente vai abordar aqui hoje, porque às vezes a gente fica um pouco na defensiva quando a gente fala sobre isso, mas só quando a gente abre o nosso coração é que a gente pode realmente trazer transformação para os nossos relacionamentos. Então, à medida que a mulher ela foi buscando o lugar dela, né, a igualdade de gênero, a gente acabou ficando muito no masculino. A gente saiu do nosso lugar do feminino, isso eu estou falando em termos de energia, tá, pessoal? Então a gente se tornou muito direta, ativa, a gente foi em busca do nosso desenvolvimento profissional, né? E isso é maravilhoso em muitos aspectos. Porém, quando a gente busca essa assertividade, quando a gente busca essa proatividade, muitas vezes a gente foi se desconectando da nossa fluidez, do nosso feminino, né? A gente começou a apresentar características muito masculinas, essa agressividade até, né, de fazer as coisas acontecerem, essa objetividade, e isso para os negócios é maravilhoso. É maravilhoso que a gente busque aquilo que a gente realmente deseja no nosso coração. Porém, muitas vezes a gente perdeu essa fluidez. E o que aconteceu? Muitas vezes nesse processo de evolução do nosso feminino, a gente foi ficando sobrecarregada, porque a gente não houve uma divisão justa e correta das responsabilidades, né? Então, muitas vezes as mulheres, elas tinham que se esforçar muito mais para poder ter
esse lugar ao sol, né? Então, além dela se esforçar no trabalho, ela tinha que chegar em casa e assumir toda essa carga, né? A casa, os filhos. E aí veio uma sobrecarga muito grande para nós mulheres. E muitas vezes a gente se sentiu exausta, frustrada, né? Então, responde aqui para mim. Quantas de nós não vimos as nossas mães sobrecarregadas, né? As nossas mães estressadas, elas muitas vezes perderam o senso de prazer, né? Elas viviam só para trabalhar, para servir a família e se desconectaram muito da alma delas, né? Então, qual que é o seu referencial de feminino? E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso aquilo que a gente aprendeu como correto, né? A gente aprendeu com a nossa mãe, com as nossas avós, como que era esse feminino. E aí, quando a gente não olha para isso através de um olhar mais amoroso, um olhar com maior consciência, a gente tende a repetir esses mesmos padrões, né? Então, a gente viu as nossas mães estressadas, sobrecarregadas, se doando ao máximo, desconectada da própria essência, porque elas tinham que ser assim, né? Elas tinham tantas coisas para fazer, para lidar, que acabaram ficando muito frustradas, né? Então diz aqui para mim se faz sentido para você isso. E aí quando a gente vai vendo esse feminino, né, que se tornou ao passar do tempo muito agressivo, muito proativo, muito executivo, né? A gente tem que executar muitas coisas. A gente foi se desconectando da nossa doçura, da nossa fluidez, do nosso servir com o coração, né? E aí, pessoal, isso traz inevitavelmente desequilíbrio para a nossa relação. Entenda uma coisa, independente da sua sexualidade, né? Independente se você é heterossexual, homossexual, enfim, tudo no universo ele funciona como uma polaridade, né? Então, existem sempre energias que se completam, que complementam. Então, existe a energia feminina e existe a energia masculina, independente da sua opção sexual, tá? Eu tô falando de energia. Então, imagina, você como mulher, você ativou muito essa energia masculina, né? De fazer, de acontecer, de ter que ir pra guerra, né? Vai, faz. E aí, o que acontece? Quando você vai se relacionar com o seu marido, você não desliga essa chavinha, né? Você continua nesse ciclo de proatividade, de guerra, nesse lado mais masculino. E quando as mulheres, elas se desconectaram um pouco do feminino e foram virando um pouco mais masculinas, não na essência, tá, gente? Mas na energia. E aí, o que aconteceu? Quando a gente faz isso, a gente empurra o nosso parceiro, né? Então, se é um polo, né, o feminino e o masculino, se eu tô muito aqui no masculino, o que eu faço com o meu marido? Eu empurro ele para um aspecto mais feminino, ou seja, a gente vai empurrando os nossos maridos, os nossos companheiros para um aspecto mais passivo, né? Então, quando a gente está muito aqui no ativo, no fazer acontecer, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer tudo, o que eu empurro meu marido para um aspecto mais passivo, mais tranquilo, mais calmo. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu empurro o meu marido para neutralidade, né? Então, geralmente a gente vê isso muitas vezes, né? A mulher ela é bem resolvida, ela faz, acontece, ela é bem sucedida e tá casada com banana muitas vezes. Por quê? Porque ela assumiu toda essa energia masculina dentro dessa relação. Então, o homem, para ele trazer equilíbrio para essa relação, ele acaba ficando mais passivo. Então, é aquele homem que geralmente a mulher vai vir com aquela queixa: ai, meu marido não faz nada, o meu marido ele é acomodado, ele não busca melhorar. Mas é claro, você tá assumindo tudo, né, pessoal? Então, deixa eu só pôr o meu celular aqui no silencioso, para ninguém atrapalhar aqui a nossa live. Então imagina o seguinte, se você está assumindo tudo,
não tá sobrando nada para o outro, né? O outro perdeu o espaço dentro dessa relação. Ele perdeu o lugar dele do masculino dentro dessa relação. E aí o que acontece? Se ele quer bancar esse masculino dentro dessa relação, né? Então ele não quer abrir mão dessa energia masculina, o que vai acontecer? Vai acontecer muitos conflitos. Porque se você tá nesse lugar, nessa energia de fazer, de acontecer, nessa energia muito masculina, e o seu marido também quer estar nessa energia, vocês vão entrar em conflito. Então é aquele relacionamento que só tem briga, que só tem discussão, que só tem desequilíbrio, porque os dois estão tentando dominar essa relação, né? Então um tá tentando controlar o outro. Então, pessoal, olha só recapitulando, então, quando a gente sai do nosso feminino e tá muito na energia masculina, a gente se torna muito controladora. A gente quer que tudo aconteça do jeito que a gente quer. E aí, para o outro manter o equilíbrio da relação, ele tem que ficar mais passivo, ele tem que ficar mais bananão, né? E aí a gente acaba assumindo tudo dentro daquela relação. Só que, pessoal, entenda uma coisa. Quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu sou mulher e eu quero sustentar essa energia masculina. O que vai acontecer comigo? É insustentável a longo prazo, né? Então, inevitavelmente, quando você tenta manter essa agressividade, essa proatividade, esse controle que é muito masculino, em determinado momento você vai ruir, né? E por que a gente faz isso? Porque é uma tentativa do nosso ser de voltar para o nosso feminino, de voltar para a nossa fluidez. E o que acontece nesse momento? Geralmente vai ser um momento em que a mulher vai entrar em depressão, ou ela vai se fragilizar para que ela volte para esse equilíbrio, para que ela tenha um pouco de atenção. Porque entenda, quando você está aqui muito fortona, muito fazendo, acontecendo, você está muito nessa energia, você não deixa nada chegar até você. É como se você tivesse criado um monte de defesa para se defender da dor, né? Então você se torna muito indisponível para essa relação, tá bom, pessoal? Então eu não estou dizendo que você não tem que ser bem-sucedida, que você não tem que ir atrás daquilo que você quer, só que dentro da sua casa, dentro da sua relação, você precisa assumir um lugar de fluidez também. Se você ficar muito autoritária, se você ficar muito mandona, se você ficar muito no controle, você sai do lugar do feminino, você sai do lugar da companheira do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, e você vai para o lugar da mãe, né, pessoal? E aí o que a gente ouve? Eu ouço muitas queixas da minha cliente, mas meu marido parece criança, eu falo, meu marido não escuta. É claro, né, pessoal? Você tá fora do seu lugar dentro dessa relação, né? Então, escreve aqui para mim se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, se vocês concordam, se vocês não concordam, porque esse aspecto é muito importante. Então, a gente saiu do nosso feminino, da nossa fluidez, e foi muito para a energia masculina. E quando a gente faz isso, a gente empurra os nossos maridos ou para a neutralidade, então ele se torna um passivão, né? Se torna passivo, ou ele fica agressivo e a gente fica disputando esse lugar dentro da nossa casa. Então é nesse momento que tem muitas brigas, muita discórdia, porque os dois estão lutando pela uma mesma posição, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente fica muito tempo, a Carol tá falando total sentido, né? A Maria, minha tia linda, também tá falando todo sentido, então gratidão pela presença e pela interação aqui. Então vamos lá. Quando a gente mantém muito tempo essa energia, fica muito pesado pra gente, fica insustentável pra gente manter essa energia masculina, porque internamente o nosso ser tá implorando pra gente voltar pra amorosidade, voltar pra fluidez. E se a gente não ouve isso, qual que é o ciclo que a gente faz? Então a gente acaba se fragilizando, então talvez ficando deprimida, talvez ficando mais vulnerável,
para ter essa aproximação. E aí a gente permanece nesse lugar de vítima, de pequena, de vulnerável, para voltar um pouco para o feminino, mas de forma distorcida, né? Por isso que hoje eu vou te ensinar algumas dicas muito importantes para você trazer equilíbrio para tudo isso, para você sair desse ciclo de agressividade e passividade, agressividade e passividade. Então, quando você se fragiliza para poder voltar para o seu equilíbrio, voltar para o seu feminino, você se sente enfraquecida, né? Então, você não consegue permanecer muito tempo nesse lugar. Aí, o que você vai fazer? Vai voltar para a agressividade. Então, se torna um looping eterno que a gente vai fazendo, né? Quando a gente está se sentindo muito enfraquecida, a gente vai para a agressividade para sentir um pouco dessa força, desse poder e briga, né? E traz o embate na relação. Ou a gente fica no lugar da vítima, da frágil, para se sentir um pouco mais vulnerável, para sentir um pouco da aproximação do outro, tá bom? Então a gente fica nesse looping eternamente. E muitas vezes o que acontece também? A gente observa um outro movimento, que é o seguinte, que a maioria das vezes a relação já começa errado, né, pessoal? Por quê? Por que acontece? Às vezes a nossa autoestima está tão baixa que a gente não reconhece o nosso valor, a gente não se sente merecedora de ser amada, de ter uma relação bacana. E aí entra vários motivos, né? Talvez a gente viu isso acontecendo com os nossos familiares. Então, se a gente só viu briga na nossa casa, a gente interpretou que aquilo era normal. Né? Então, qual que é o padrão que a gente vai buscar? Esse mesmo padrão, porque é o familiar, é o conhecido, tá bom? Então, de alguma forma, se você interpretou que você não merece ser amada, que você não é digna de ser amada, né? Ou quando a sua autoestima está tão baixa que você nem sente que você merece esse amor, o que vai acontecer? A primeira pessoa que te dá um pouquinho de atenção, você já vai achar que é aquela pessoa, né? Não, ele me deu atenção, oh meu Deus, eu amo essa pessoa. E muitas vezes a gente mergulha de cabeça nos relacionamentos sem nem perceber se aquele relacionamento é bom pra gente ou não. Porque, que nem eu falei, o nosso senso de merecimento é tão pequeno, a gente acha que a gente merece tão pouco, que o primeiro babaca que nos dá atenção, a gente acha que, nossa, é o amor da minha vida, né? Então o cara te deu pouquinho e você tá lá entregando o mundo para ele. Então, se a gente observar essa dinâmica, por exemplo, é aqueles relacionamentos em que você faz tudo para agradar o outro, só que você não recebe na mesma moeda. E toda vez que você se doa demais, que você se dá demais para o outro, você gera desequilíbrio nessa relação. Porque entenda, toda relação precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, toda vez que você está se doando demais numa relação e você não deixa o outro te retribuir, você está gerando desequilíbrio nessa relação. Então, a Carola está falando aqui, nossa, isso aconteceu muito comigo, cada estrupício, né? E comigo também, é natural. Até que a gente ressignifique tudo isso, né, pessoal? Até que a gente faça um trabalho interior de autoconhecimento para a gente ressignificar as nossas crenças de merecimento, a gente entender eu vou dar um exemplo muito transformador aqui para vocês. Presta atenção, peraí que eu vou tomar uma aguinha, peraí. Se a gente observar a biologia, e olha o que eu vou falar agora para vocês, e isso é um conhecimento muito transformador, mas vocês precisam estar atentas a isso. Então, presta atenção numa coisa. Se a gente observar a biologia, o que a mulher tem? Né? A mulher tem um único óvulo, né? Quando eu tenho o período fértil, né? Ela libera um único óvulo. E milhões de espermatozoides vêm para fecundar esse único óvulo. E o que a mulher faz, né, nesse óvulo? Ela só permite entrar o mais forte, o melhor, o mais inteligente. Né? Então, se a gente olha para esse aspecto da biologia,
a gente entende que assim, qual que é o poder do feminino? Né? O poder do feminino, ela é única. Então, se você está se esforçando muito para agradar o homem, você está no lugar errado. Você tá no masculino, você não está no feminino. O que é o feminino se a gente olhar para essa biologia? Você é única, você é especial. O homem, ele envia milhões de espermatozoides para fecundar essa única possibilidade que é você. Então, quando você se torna muito fácil, você aceita qualquer um, você não está escolhendo aquele que é especial, aquele que é mais forte, aquele que é o melhor para esse óvulo, entende? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um insight maravilhoso de como deveria ser o nosso comportamento, tá? Isso eu não tô falando de aspectos de machismo, tá? Eu tô falando de biologia. Então, se você observar, se você se colocar nesse lugar de especial, de que você é única, de que você tem dons e talentos, de que você merece ser amada, de que você pode escolher o melhor para você, que você não precisa aceitar o primeiro que aparecer, que você não precisa aceitar qualquer um. Dá a chance daquele especial chegar até você, do mais forte em termos emocional, né? Então, quando a gente não se valoriza, a gente aceita qualquer um, a gente aceita o primeiro que aparece, a gente não se coloca nesse lugar de especial e permite que aquela pessoa especial chegue até nós, porque o nosso senso de valor está muito distorcido, né? E a Carola está dizendo, quando percebi que era sempre os mesmos tipos de homem, percebi que eu era o problema e que teria de me dar valor. É isso, né? É isso mesmo, Ká. Vivi, bom dia, seja bem-vinda por aqui. Então, se você está atraindo sempre os mesmos relacionamentos, a gente precisa começar a entender que o problema não é no outro, né? Então, alguma coisa em você está atraindo esse mesmo tipo de comportamento. Então, quando eu falei esse exemplo do óvulo, fala aí para mim se fez sentido para vocês, se vocês acham que eu tô viajando e tá tudo bem, tá bom? E então, o que acontece? Quando você aceita tudo que vier, primeiro que aparecer, e você se esforça muito para agradar o outro, você se sobrecarrega, você dá tudo de si para o outro, você fica vazia, né? Então, nada que vier de fora vai conseguir preencher esse vazio que você deixou dentro de você mesma, né? Então, é importante a gente entender que, primeiro, você tem que se priorizar, você tem que ser o seu próprio amor, você tem que se bastar, para daí você ter oportunidade do outro te ajudar a transbordar dentro desse amor, tá bom? Então, o que vai acontecendo? Quando você se esforça muito para agradar o outro, porque você sente que você não merece ser amada, e aí você vai dando tudo que você tem para o outro te amar ou te retribuir de alguma forma, e você vai ficando vazia, e nada que o outro faça te nutre, porque essa nutrição tem que vir de dentro para fora. O que acontece com você? Você vai ficando ressentida, você vai ficando endurecida, você vai ficando frustrada, porque você fala assim, poxa, eu fiz tudo pelo outro, eu me doei, eu dei tudo de mim para o outro e ele não me reconhece. Claro, você não está se reconhecendo, você não está se valorizando, você não está se amando. O outro é só um espelho do comportamento que você está tendo com você mesma. Então, se você não se amar, se você não se valorizar, se você não se tratar com respeito, como é que você espera que isso parta do outro? Qual é a informação que você está enviando para o outro através da sua energia, através das suas atitudes, através das suas ações? Você está mostrando para o outro que você vale pouquinho, que você não é merecedora, que você está ali se esforçando demais, porque você não tem valor mesmo, né? Então, o que acontece, né? Precisa haver um equilíbrio entre dar e receber. Se você está se doando aqui
e o outro está se doando aqui, tá na hora de você diminuir um pouquinho, igualar. À medida que o outro te dá um pouco mais, você pode subir e assim vocês vão crescendo juntos. Se não, o que vai acontecer? Você vai estar aqui e o outro aqui, vai haver um abismo entre vocês, tá bom? Então, Tá bom, Mariana, você falou tudo isso, eu já vi que a minha relação está desequilibrada mesmo. O que eu preciso fazer para equilibrar, para tornar minha relação mais saudável? Bom, o primeiro ponto, você precisa curar aquilo que te feriu, né? Então, não adianta você ir para uma relação cheia de dores do passado, cheia de mágoas, cheia de preconceitos. Então vamos supor, seu relacionamento passado te traiu, você já vai com aquela armadura para o próximo relacionamento, né? Então, enquanto você não ressignificar tudo isso, enquanto você não limpar todas essas mágoas aí dentro de você, você já está indo para uma nova relação com esse escudo de proteção. Então a gente vai criando um monte de barreiras, um monte de defesas para nos proteger da dor. Então você precisa olhar para isso com profundidade, você precisa ressignificar o que te aconteceu. Entenda que tudo isso que você passou aconteceu para você, para a sua evolução, para o seu aprendizado, para você crescer, né? Então a Carola está falando aqui, foram 3 anos sozinhas entendendo o que estava acontecendo, né? Isso é demais, as crenças limitantes, homem não presta. Desculpa o entrar e sair das crianças aqui do lado. Imagina, Nai, tô aqui para você, eu entendo perfeitamente, né? Também tenho duas crianças que a gente tem que rebolar para dar conta de tudo. Então, pessoal, olha só. Você precisa curar o que te feriu, né? Existe uma frase, eu não vou saber quem foi que falou essa frase, mas faz muito sentido, né? Enquanto você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar sobre quem não te machucou, né? Então, às vezes, a pessoa que está do seu lado está ali tentando te amar, fazendo o melhor que ela pode para demonstrar o amor dela, mas você está tão machucada, você está tão protegida, que você não deixa esse amor entrar, você nem tem receptores no seu cérebro para perceber esse amor. Porque a gente vai fortalecendo essas conexões cerebrais, né? Então a gente vai acreditando que nenhum homem presta, que todo homem trai. Então a gente vai fortalecendo essas crenças dentro da nossa mente e aí você criou um monte de receptores para esse tipo de homem. Olha que incrível isso. Então você acredita nisso fielmente, né? Nenhum homem presta, todo homem trai. E aí você acreditou nisso. Então você criou um monte de receptores cerebrais para perceber isso à sua volta. Então, mesmo que existem milhões de homens que prestem à sua volta, os seus receptores cerebrais só vão olhar para aqueles que não prestam, né? Então, é aquela máxima, né? O homem que presta, que é legal, que é bonzinho, mas aí não tem química. Claro que você criou um monte de receptores, um monte de conexões para só se ligar naquilo que você criou na sua mente, né? Então a gente tem que ressignificar tudo isso. Será que, eu sempre falo isso para as minhas clientes, né? Caramba, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Será que dessas 7 bilhões não existe um homem que presta? Não existe um homem que é fiel? Né? Então, é muito interessante como a gente cria essas crenças e a gente passa a acreditar que aquilo é verdade absoluta. E quanto mais a gente acredita naquilo, mais a gente cria esses receptores e mais a gente vai enxergar isso à nossa volta. Então, você precisa curar a sua mágoa, o seu ressentimento, porque tudo isso foram camadas que você foi construindo à sua volta para se proteger. E isso foi te endurecendo, foi fazendo você ficar magoada, frustrada, foi fazendo você perder a sua doçura. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você honrar as mulheres que vieram antes de você, né? Porque muitas vezes existem vários padrões que vão passando de geração em geração, até que uma descendente decida se curar daquele padrão. Então, é aquela família onde todos os homens
trai. É aquela família onde todas as mulheres acabam sozinhas, né? Ou então é aquela família de mulheres que sempre se separaram. Então, qual foi o padrão familiar que você aprendeu? Né? Entenda que a gente faz parte desse sistema familiar, a gente está conectado com tudo isso. Então, olha para as mulheres que vieram antes de você. E um padrão que eu vejo muito forte nas minhas clientes, qual é esse padrão? São aquelas mulheres que elas tiveram que ser muito fortes, né? Então, para dar conta de tudo. Então, aquelas mulheres que assumiram tudo. E geralmente, ou o companheiro era ausente, né? Ou ele foi embora daquela relação. Então, geralmente, são mulheres que tiveram que assumir tudo para elas, né? Tiveram que ser pai e mãe, energeticamente falando, né? E aí, o que acontece? Essas mulheres foram criadas por mulheres muito fortes. Então, o que elas vão buscar? Elas vão buscar ou um homem ausente, né? Ou um homem banana. Porque quem é que vai... Ela teve que se tornar muito forte para dar conta. Ela aprendeu isso com a mãe, com a avó, com a tia. E aí ela fica replicando esse conhecimento, né? Ela fica replicando esses padrões. Então, enquanto você não olha para a história da sua família, você não honra a história delas, assim como foi, né? Dá lugar a essa honra de, por mais que você não concorde com o que aconteceu, dá lugar a isso no seu coração. Entenda que essa é a história das mulheres da sua família, que você não precisa mais repetir esses mesmos padrões, né? Honre a força delas, honre tudo que elas viveram, honre tudo que elas sofreram, porque assim você honra a grandeza dessas mulheres. Assim você pode tomar essa grandeza para você sem ter que repetir os mesmos padrões. Você pode tomar todos esses aprendizados que essas mulheres que vieram antes de vocês tiveram, mas sem ter que repetir os mesmos padrões, tá bom? E isso é fundamental para que a gente traga equilíbrio para a nossa relação. Porque muitas vezes a gente está olhando muito para o passado, olhando para os nossos relacionamentos passados, olhando para os relacionamentos dos nossos familiares e não tem espaço para olhar para o nosso relacionamento presente, tá? Então escreva aqui para mim, faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem enxergar alguns padrões que se repetiram na sua família ou que estão se repetindo, enfim. Deixa aqui para mim, para eu saber. Então, depois que a gente honrou a nossa história, honrou o nosso sistema familiar, honrou a nossa família, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar a nossa atenção para a gente, né? A Maria falando vários padrões, né? E então, Maria, honra tudo isso, né? Honra com amor, porque às vezes a gente fica muito no julgamento daquelas que vieram antes da gente. E o que a vida tão generosa faz com a gente? Às vezes faz a gente passar exatamente pelos mesmos padrões para a gente trazer cura a tudo isso, para a gente olhar para as que vieram antes e falar, caramba, eu acabei cometendo os mesmos erros que eu jurei que nunca ia cometer, né? Então é interessante como olhar para as que vieram antes pode nos trazer vários insights, né? Então, agora que você fez isso, que você olhou para suas relações passadas, que você olhou para as mulheres, qual é o seu padrão de familiar, né? Qual foi o padrão de relacionamento que você viu quando você era pequeno? Chegou a hora de você focar em você, né? Chegou a hora de você resgatar essa energia, porque muitas vezes a gente está muito no outro, né? A gente está querendo muito que o outro nos preencha, nos complete, que o outro supra a nossa carência, que o outro nos dê atenção. Mas você está se dando essa atenção? Você está se tratando com amor, com carinho, com cuidado? A Carola falou, sim, é o de padrão de relacionamento eu honrei, mas resolvi ter o meu diferente e melhor. É isso, né, Cá? Quando a gente se liberta
para viver, quando a gente honra as que vieram antes e a gente pode olhar para isso com amor e honra a grandeza delas, a gente se liberta para viver o nosso próprio padrão, né? A gente não precisa mais repetir os mesmos padrões, tá bom? Então, começa a focar em você, né? Para de achar que o outro precisa te suprir, para de achar que o outro precisa te completar, para de achar que o outro precisa te fazer feliz e começa você a buscar a sua própria felicidade. Porque às vezes a gente está ali pondo um peso em cima do outro. Não, você é a minha felicidade, você é a minha fonte de alegria e fica insustentável também para o outro. A gente precisa resgatar a nossa própria felicidade, a nossa conexão com a nossa verdade, porque a partir daí a gente tem essa força interior, a gente preenche aquele vazio emocional com a nossa própria presença. E aí não fica pesado para o outro não precisa nos fazer feliz, porque a gente já é feliz, a gente já é completa. Oi, Carol, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Então a gente já está completa, a gente não precisa do outro para nos fazer feliz. A gente já é feliz por nós mesmos, a gente já busca a nossa felicidade, né? Então foque em você, tenha a sua própria vida, tenha a sua própria fonte de alegria, porque aí você se torna uma pessoa interessante também para o outro. Imagina o seguinte, você está ali vivendo a vida do outro, você não tem vida própria, você está se doando para todo mundo e você ficou vazia, desnutrida. Você deixa de ser uma pessoa interessante. Você passa a viver de migalhas do que o outro está te oferecendo. Você passa a viver a vida do outro e não a sua própria vida, seu próprio. Uma pessoa, quer uma pessoa atraente, é uma pessoa que tem uma vida própria. Ela atrai porque ela está no lugar dela, ela se sente merecedora, ela sabe que ela pode, ela acontece, né? Ela tem poder pessoal. Então não existe nada mais atraente de uma pessoa que tem poder pessoal, que tem a própria vida, tá bom? E o terceiro passo é você comunicar o que você quer. Porque muitas vezes a gente está lá insatisfeita no nosso relacionamento, a gente está frustrada, está endurecida, mas a gente nem comunicou para o outro o que a gente quer de verdade. Aí eu ouço muitas vezes as mulheres falar: mas ele deveria saber o que eu quero, ele deveria saber que assim eu não estou feliz. Pessoal, o outro não vai ler a nossa mente. Entenda o seguinte: o outro pensa diferente da gente, são diferentes energias, a energia feminina e a energia masculina. Então, o outro, ele pensa de outra forma, ele não vai pensar igual a você. Então, cabe a você comunicar o que você quer, cabe a você se fazer ouvir. Porque às vezes, pessoal, entenda o seguinte: a gente está ali só reclamando, né? Então, eu já falei 1000 vezes pro meu marido e ele não ouve. Claro, ele desligou você da cabeça dele. Porque pensa o seguinte: lembra quando você era pequeno e a sua mãe estava ali, vai arrumar seu quarto, vai arrumar seu quarto, vai arrumar seu quarto, e você desligou ali a chavinha para ouvir a sua mãe, né? Então você se desconectou porque era uma repetição, era uma coisa, sempre a mesma coisa, então a gente acaba se desligando. Então, se você tá ali só reclamando pro seu marido, você não tá no lugar da esposa, da companheira, você tá no lugar da mãe. E o que ele vai fazer? Ele vai te desligar, te desconectar. Então comece a comunicar de uma forma mais assertiva. Para de reclamar, para de ficar pesada, para de ficar só, rabugenta. Começa a ser mais assertiva na sua comunicação. E o que eu tô falando com isso não é para você aceitar todo o comportamento dele. Muito pelo contrário, é para você se posicionar de uma forma mais assertiva. Então pensa o seguinte: ninguém gosta de alguém que fica o tempo todo só apontando os nossos erros. Ninguém gosta de alguém do nosso lado que fica só reclamando do nosso comportamento. Ninguém gosta, sabe? É chato. Você ia gostar que alguém ficasse assim: você não fez isso, todo dia você faz a mesma coisa. Você não ia gostar.
Então, como que a gente faz para mudar isso? Começa a se comunicar de uma forma mais assertiva. E como que funciona isso? Em vez de você ficar focando no que você não quer, começa a focar no que você quer. Então, por exemplo, meu amor, você pode fazer isso para mim? Deixa ele fazer, tá? Porque às vezes a gente tá tão no controle que a gente pede uma coisa e a gente mesmo vai lá e faz, Antes do outro fazer, a gente vai lá e faz, Então, porque não saiu no nosso tempo. Olha que controle, Assim, a gente fica sempre nesse controle absurdo e a gente não consegue relaxar. Não é à toa que a maioria das mulheres está entrando em burnout, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Começa a comunicar de uma forma mais positiva, E começa a elogiar. Porque toda vez que você elogia algo que ele fez, você está estimulando ele a fazer mais, Então começa a comunicar de uma forma mais assertiva. Olha, meu amor, eu quero que você faça isso, Teve outro dia que eu estava lá limpando toda a casa, E meu marido lá sentado no sofá, Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nessa história, Aí eu cheguei pra ele com a vassourinha, com a pazinha, falei, meu amor, olha aqui, você pode limpar aqui a sala enquanto eu termino de limpar a cozinha? Dei a vassoura e a pazinha na mão dele e ele foi lá e limpou, Então, às vezes a gente tá ali frustrada, olha que filha da mãe, eu aqui me matando de trabalhar e ele deitado no sofá. Mas você comunicou o que você quer? Você pediu? Então, às vezes o que é óbvio para você pode não ser para o outro, Então, não é você chegar e brigar, pô, você não tá vendo que eu tô aqui me matando e você tá aí, aproveitando a sua vida. A gente entra no drama, Então, começa a comunicar o que você quer de uma forma mais assertiva. Olha, meu amor, se você me ajudar aqui, eu vou ficar menos estressada, Eu vou ficar mais feliz, Você vai me ajudar. Então começa a comunicar, começa a se impor, começa a falar não. Ah, agora eu não posso, meu amor, porque eu já programei alguma coisa para mim, Então começa a se posicionar naquilo que você quer, começa a estabelecer limites. Entenda uma coisa, os outros só fazem com a gente aquilo que a gente tolera, Então se você já comunicou, e não como a mãe, não como a chata, mas você já comunicou de forma amorosa, tá na hora de você ter uma conversa mais esclarecedora, Então, por exemplo, quando eu tive o meu burnout, já falei aqui várias vezes para vocês, eu achava que o meu relacionamento estava uma droga, eu achava que o meu trabalho estava uma droga, eu achava que a minha filha não estava disciplinada o suficiente, então tudo à minha volta estava ruim. Mas, na verdade, eu percebi o que estava ruim era a relação comigo mesma. E quando eu mudei essa relação comigo mesma, quando eu comecei a me priorizar, quando eu comecei a me amar, eu comecei a perceber que o problema não estava no externo, o problema estava em mim mesma. E aí eu transformei a minha relação com a minha filha, com meu marido, com o meu trabalho, porque eu mudei de dentro para fora. Então, começa a comunicar. Senta com o seu companheiro, com a sua companheira e fala o seguinte, meu amor, como que a gente pode viver melhor? O que eu posso fazer por você para você ser mais feliz dentro dessa relação? Então, primeiro, coloca no seu servir, Porque às vezes a gente está tão magoada, tão frustrada com o outro, que a gente acha que o problema é sempre o outro. Mas o que você está deixando de fazer também nessa relação? Como você pode contribuir para que a relação seja melhor também para os dois? Então, muitas vezes a gente se coloca como vítima da relação. A gente acha que, não, só o outro erra, porque se ele mudar, a nossa relação vai mudar. Mas, na verdade, o que você está contribuindo para essa relação mudar? Então, senta com seu companheiro e fala, meu amor, como é que a gente pode criar rotinas melhores para nossa casa, para que não sobrecarregue nenhum de nós dois, para que a gente possa ser mais leve, para que a gente resgate o amor da gente, Então, o que eu posso fazer por você para você ser mais feliz dentro dessa relação? E quando eu sentei com meu marido e perguntei isso para ele falou para mim, olha, eu queria que você trabalhasse menos, que eu tivesse mais tempo livre, Porque quanto mais eu trabalho, mais ele fica com as crianças. Então, eu entendi que aquilo era importante para ele. E a gente combinou
que ele ia ter alguns horários livres, né? Que ele ia ter alguns dias livres que eu não ia trabalhar naquele período. Então, às vezes, o que está faltando para o seu relacionamento é comunicação. E é uma comunicação mais amorosa, menos agressiva, mais tolerante. Então descubra o que você pode fazer para melhorar essa relação. E depois que você ouviu o que ele pode, o que para ele é importante, o que você pode fazer para melhorar essa relação, chegou a hora de você falar, tá? Mas fala não acusando o outro. Não, porque você sempre faz isso, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Quando a gente faz isso, pessoal, quando a gente, né, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você tá fazendo o outro bloquear, né? Toda vez que a pessoa se sente agredida, ela vai se defender. E toda vez que ela se defender, ela não vai ouvir nada que você tá falando, tá? Então, para de agredir o outro, até pelo bem da sua relação, pelo bem da sua convivência. Toda vez que o outro se sentir agredido, ele vai bloquear e não vai escutar nada que você está falando, tá bom? Então começa a falar, meu amor, eu gostaria, sei lá, de ter mais tempo para mim, para me cuidar, porque isso me faria me sentir menos estressada, menos reclamona, por exemplo, né? Eu gostaria de que você tivesse mais tempo para mim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu gostaria que você me desse mais beijo, que você me desse abraço. Então começa a comunicar o que você quer, né? Não diga assim, porque você não me beija, porque você não me abraça. Não, eu gostaria que você me beijasse mais, eu gostaria que você me abraçasse mais. Então foca no positivo. O que pode melhorar dentro da relação de vocês e comuniquem isso. E aí, é importante para você se posicionar dessa forma, você tem que ter claro o seu valor dentro dessa relação. Porque se você acha que você vale pouquinho, que você não merece, e o outro tá aqui, o outro é maravilhoso, o outro é incrível, a sua percepção de valor tá distorcida. E aí você vai aceitando só migalhas, né? Você aceita esse pouquinho. Você vai se sentindo frustrada. Então, à medida que você se posiciona, que você entende o seu valor dentro dessa relação, você para de aceitar migalhas, você para de estar em relacionamentos que não te cabem, você para de aceitar comportamentos que são intoleráveis, né? Defina o que é intolerável para você, sabe? Defina o que é inegociável dentro da sua relação. E a partir do momento que você sentou, que você conversou, que você falou de forma amorosa, que você tentou e o outro continua com os mesmos comportamentos, cabe a você sair do papel da vítima e assumir o que você quer viver na sua vida. Cabe a você entender o que você tolera ou não do outro. Entenda, a gente só tolera do outro aquilo que a gente permite. Então, às vezes você vai ter que se posicionar de forma mais dura depois, sim. E talvez você vai ter que repensar se essa relação faz mesmo sentido para você ou não. Se essa relação realmente tem aquilo que você quer, daquilo que você merece viver, tá bom? Então, depois que você já fez todos esses, né, que você já ressignificou seu passado, já honrou os relacionamentos das suas ancestrais, tudo isso, você já comunicou de forma amorosa, você já tentou, você já se comunicou, já tentou, e mesmo assim nada mudou, talvez você tenha que repensar se é isso mesmo que você quer, né? Se você vai tolerar essas migalhas, ou você vai entender que o universo é rico, abundante e generoso, que nós somos 7 milhões de pessoas no mundo e que dentro dessas é possível que tenha uma pessoa mais compatível para você, né? Então é importante a gente saber isso, a gente sair do lugar da vítima, né? E dar um passo à frente. Se você já tentou de tudo e aquele relacionamento realmente não vinga, né? Não melhora, talvez você tenha que mudar a sua postura perante a isso. Talvez você precise aprender a se amar e se valorizar e sair dessa relação, né? Então, isso é um ponto importante a gente falar aqui também, tá bom? E o que mais que eu preciso falar aqui para você? Então, vamos supor, resgate também
o encantamento pelaquela relação, porque muitas vezes a gente está tão crítica, né? A gente está tão machucada, a gente está só na crítica, só olhando para aquilo que o outro deixou de fazer, para aquilo que o outro está fazendo de errado, que a gente se desconectou das qualidades do outro. Então a gente está olhando para o outro através de um olhar muito endurecido, né? Então olha para o seu companheiro, para sua companheira e relembre o que te atraiu nessa pessoa, né? O que fez você se apaixonar por essa pessoa? O que você admira nessa pessoa? Começa a relembrar as qualidades do seu companheiro, da sua companheira, né? Começa a se reconectar com os aspectos positivos dessa relação, porque às vezes a gente está tão focado na falta, naquilo que o outro está fazendo de errado, em todo esse lixo emocional, que a gente se desconectou das coisas boas. Então, às vezes, a gente precisa se reconectar. Por que eu me apaixonei por essa pessoa? Quais são as qualidades dele? O que fizeram dessa pessoa uma pessoa tão especial? Então, quando a gente começa a resgatar isso, a gente começa a olhar para o outro de forma mais amorosa. E muitas vezes a gente está cobrando lá do outro. O que você mudou muito, você mudou muito. E esquece de olhar o quanto você também mudou. Quem você era quando você começou esse relacionamento. Talvez você era mais carinhosa, mais amorosa, você reclamava menos, você era mais amável, né? Você tinha palavras de incentivo por essa pessoa. Talvez vocês passavam mais tempo de qualidade juntos. Então começa a resgatar o que se perdeu dentro dessa relação. Às vezes são pequenos ajustes que precisam ser feitos para que a relação se transforme totalmente, né? Então comece a olhar para a sua relação, comece a olhar para as qualidades do seu companheiro, comece a relembrar por que você se apaixonou por essa pessoa, comece a se reconectar com esse amor que está aí dentro do seu coração, começa a também voltar a ser a pessoa que você era no começo do relacionamento. Resgata isso, resgata esse carinho. A Carol tá falando, é desafiador olhar nossos defeitos. Sim, né? Porque, entenda assim, pessoal, enquanto a gente está culpando o outro, maravilhoso, né? Não, a minha relação não funciona por causa dele, né? A minha relação não funciona por... Quando a gente está culpando o outro, a gente não traz aprendizado para os nossos atos, né? A gente não consegue crescer porque a gente está na vítima. Agora, quando eu falo assim, tá bom, deixa eu olhar também para mim, o que eu deixei de fazer? Quem eu deixei de ser? Será que eu estou muito endurecida? Será que eu estou muito crítica? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Quando eu trago para mim a responsabilidade de melhorar essa relação, eu trago poder para mim, né? Porque enquanto tá só no outro, o outro não faz, o outro não faz, o outro não faz, tá cômodo também. Tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar? E aí você vai lá e dá o seu melhor. Quando a gente começa a dar o nosso melhor para o outro e o outro não muda, o outro não melhora, aí a gente tem que repensar se é isso mesmo que a gente quer, né? Porque se a gente está se doando demais, tá dando o nosso melhor e o outro não, tá em desequilíbrio essa relação. Agora, quando você dá o seu melhor, muitas vezes o outro também começa a mudar, começa a resgatar também aquilo que se perdeu, começa também a melhorar. E a Carola tá falando, nos olhar nos olhos dói, né, amiga? É verdade. Mas é aí que acontece a transformação. Isso, Cá, isso, né? Eu passei muitos anos da minha vida culpando os outros, culpando as pessoas que me feriram. Só que nesse lugar eu estava enfraquecida. Quando eu parei de culpar os outros pela minha infelicidade e eu passei a olhar para mim mesma, o que eu posso fazer por mim para eu ser feliz? O que eu posso fazer pelo meu relacionamento para que ele melhore? Eu trouxe poder para tudo isso, eu assumi a minha força, o meu poder e o meu amor. Entenda o seguinte, pessoal,
E isso é o ensinamento mais importante que eu vou falar aqui hoje para vocês. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. Então, o grande lance que a gente veio aqui na Terra é para doar esse amor, não para receber, né? Eu sei que a gente quer receber e precisa haver equilíbrio entre o dar e receber. Só que eu percebi que quanto mais eu dou o meu amor aqui para vocês, né? Quanto mais eu transbordo esse amor, mais eu me sinto nutrida, né? Então a gente acha que não, se eu dar esse amor, eu vou ficar sem, mas na verdade é o contrário. Quanto mais você transborda esse amor de dentro para fora, amor genuíno, tá? Não amor com segundas intenções, não dar esperando receber. Quando você se doa mesmo, do fundo do seu coração, quando você transborda esse amor de dentro para fora, é nessa hora que você se sente mais nutrida. É nessa hora que a gente percebe que a nossa vida tem um sentido muito maior, tá bom? Então, começa a olhar para você, começa a ver como que você pode ser mais amorosa no seu dia a dia. Como é que você pode fazer esse amor transbordar de dentro para fora? Porque à medida que a gente se expande nesse amor, à medida que a gente começa a brilhar, à medida que a gente cresce em amor, mais a gente recebe, mais a gente se conecta com esse amor divino, tá? Então, se a gente está aqui muito na falta, muito esperando receber, começa a se doar, tá? Ai, se eu tô muito crítica com meu marido, como eu posso ser mais amorosa com meu marido? Né? Eu sei que é desafiador, né? A gente derramar esse amor sobre aqueles que estão nos machucando ou aqueles que a gente está magoada, mas é aí que os milagres acontecem. Quando a gente consegue verdadeiramente ser amorosa e transbordar tudo isso, mais a gente se nutre e mais a gente se conecta, tá bom? Eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. E eu tenho um convite muito especial para vocês, tá bom? Eu deixei no meu link na bio a inscrição para minha jornada online gratuita Aprenda a Se Amar. Vai ser nos dias 22, 23 e 24 de junho, às 10 da manhã, horário de Brasília. E eu espero muito que você se inscreva para ter uma jornada de transformação junto comigo, tá bom? Nessa jornada eu vou te ensinar os 6 passos que eu dei para transformar a minha vida. Então vai ser uma jornada muito transformadora. Eu espero que você se inscreva para estar presente comigo, para mudar a sua vida em todas as áreas, tá bom? Eu agradeço pela atenção, pela presença de vocês e espero vocês na jornada. Eu espero que vocês se inscrevam, tá bom? Um beijo e até a próxima.